Fala galera, vamos dar início ao estudo dos números complexos. Antes da gente chegar na unidade imaginária propriamente dita, suas operações e operações com números complexos de um modo geral, eu vou fazer um breve resumo do contexto histórico, porque eu acho válido. Porque, de repente, do nada, a raiz quadrada de -1 aparece na nossa vida e a gente, quando sai do nono ano, sai ouvindo a frase raiz quadrada de número negativo não existe. De fato, isso é válido no universo dos números reais, só que hoje a gente vai ver que sim, raiz quadrada de número negativo existe, tem toda uma história para falar disso aí, né? Fala que em 1530 a história diz que Scipione del Ferro, um matemático, ele estudava a álgebra e fez alguns desenvolvimentos acerca de operações com equações polinomiais. E ele demonstrou uma fórmula que seria capaz de responder a equações polinomiais de terceiro grau. No entanto, Scipione morre sem fazer a publicação dessa fórmula. Esse cidadão, chamado Fior, um outro matemático, estudava com Scipione, mas mesmo sem ter o conhecimento da fórmula propriamente dita, ele tinha alguma noção vaga do que se fazer para resolver essas equações de terceiro grau. Tartaglia e Cardano eram dois matemáticos que à época estavam em destaque e Fior tinha a vontade de entrar nesse destaque tal qual esses dois matemáticos. Então, Fior, para tentar se sobressair, fez um desafio a Tartaglia, isso é 1530. O desafio constava em: eu entrego para você algumas equações polinomiais de terceiro grau, você entrega para mim, vamos ver quem consegue responder. A ideia de Fior era se sobressair, mas ele tomou um banho de Tartaglia. Tartaglia resolveu todas as equações que foram propostas para ele. Para além disso, no desenrolar dessa resolução, Tartaglia consegue demonstrar a fórmula que Scipione morreu sem publicar. Cardano, contemporâneo, soube desse desafio, mais ainda ele soube da fórmula de Tartaglia. Ele chegou para Tartaglia e falou assim: rapaz, show de bola, tô sabendo aí que vocês se desafiaram, você botou para alinhar e tal, parabéns para você. Então, tô para publicar um livro aí, eu gostaria de saber se você poderia passar a fórmula, que eu vou publicar no livro, mas pode ficar tranquilo que eu publico e digo que os créditos são seus, que a fórmula é sua. Tartaglia aqui, sai fora, um trabalho da Zorra eu tive para resolver as equações e para demonstrar essa fórmula, não vou te passar a fórmula não. Cardano insistiu, acusou de ser um cidadão egoísta, enfim. Depois de um tempo, Cardano conseguiu essa fórmula e de fato ele publicou como ele prometeu. Com um breve detalhe, ele não publicou dando os créditos a Tartaglia, ele publicou com o nome Fórmula de Cardano. Hoje alguns livros tratam essa fórmula como Fórmula de Cardano, alguns livros botam Del Ferro, né, que é o precursor, né, o professor de Fior, Del Ferro e Tartaglia. O fato é que a fórmula existe. Essa fórmula responde a equações polinomiais incompletas, aquelas equações que não têm o x quadrado, de modo que é uma fórmula muito esquisita para a gente memorizar, só que ela satisfaz e responde a essas equações de terceiro grau. O grande lance dela é que às vezes você está fazendo o cálculo e nessa raiz quadrada aqui surgem números negativos, como é o caso dessa equação aqui. Se eu considerar que o P vale -15, que o Q vale -4 e substituir especificamente aqui, eu vou ter -4 sobre 2 dá -2 ao quadrado, 4. E -15 sobre 3 dá -5. -5 ao cubo dá -125. Então eu vou acabar tendo 4 menos 125, que vai gerar a raiz quadrada de -121. A gente volta nessa estrutura dessa equação um pouco depois. Uma vez que Cardano publicou a fórmula, Rafael Bombelli ele começou a se debruçar nessa situação de resolver equações, aparecer raiz quadrada de número negativo, que Cardano passou a chamar esses números de números sofisticados. Então Bombelli faz um estudo específico desses tais números sofisticados, raiz quadrada de número negativo. Na real, simplesmente não se respondia, chegou ali, é um número sofisticado e para. Bombelli então mergulhou nessas equações e aí isso aí é 1550 mais ou menos, 1550 e algo, ele estava desenvolvendo e ele se deparou com essa equação polinomial. Até então tudo bem, fez o cálculo raiz quadrada de -121. Acontece que Bombelli falou: não, eu não posso falar que esse polinômio aqui, essa equação polinomial, tem como solução número sofisticado, porque Bombelli conhecia as raízes dessa equação.
Por exemplo, o número 4, que é um número natural, é uma das raízes dessa equação, muito fácil de se testar. 4 ao cubo, 64, 64 menos 15 vezes 4, 60, 64 menos 60 dá 4, 4 menos 4, 0. O que mostra que o x igual a 4 satisfaz essa equação. Não é tão simples testar com esses dois números, mas se fizermos os testes, a gente vai ver que também são soluções dessa equação. Ou seja, Rafael Bombelli conhecia as três raízes da equação e simplesmente ele não poderia falar, bom, isso é um número sofisticado. Então ele levou essa equação para conversar com Cardano. Rapaz, está se passando isso. A priori Cardano falou, é um número sofisticado. Ele falou, não pode. Por A, B, C, explicou tudo. Em princípio não se teve ideia nenhuma. Rafael volta para casa e aí Bombelli começa a se debruçar nos estudos. Depois de algum tempo, era por volta de quase 20 anos, desde que ele se deparou com algumas estruturas dos números sofisticados, que ele teve a ideia de transformar a raiz quadrada de menos 121 nessa estrutura, 121 vezes menos 1, e então ele põe raiz quadrada de 121 como sendo a raiz de 121 vezes a raiz quadrada de menos 1, que vai dar 11 raiz quadrada de menos 1. Essa passagem, a princípio, não se admite nos números reais, né? Raiz quadrada de um produto é igual ao produto das raízes nos números reais, desde que esses números sejam positivos. Só que Bombelli já ia quase 20 anos fazendo estudo disso. Então você tem lá Bombelli com essa ideia, raiz quadrada de menos 36 como sendo raiz quadrada de 36 vezes menos 1, até aqui não tem problema nenhum. Daqui para aqui é que tem o salto de pensamento de Bombelli, raiz de 36 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 36 sendo 6, 6 raiz de menos 1. Então Bombelli começa a desenvolver algumas operações com os tais números sofisticados e ele percebe que ao desenvolver essas operações, tratando esses números sofisticados dessa forma, umas outras equações ele conseguia desenrolar e encontrar outras soluções para as equações, soluções reais. Então, no ano de 1572, Bombelli então publica o seu resumo, coincide com o ano de sua morte, sobre os números sofisticados. A princípio, a Sociedade Matemática, a ciência, não aceitou isso aqui, como algumas coisas de ciência, porém isso aqui na verdade é a pedra fundamental dos números complexos. O pensamento de Bombelli, lá em 1572 ele publica, é o pensamento que hoje a gente usa, onde a raiz quadrada de menos 1, um tempo adiante, passou a ser chamada de unidade imaginária, que a gente chama de I. Quer dizer, tem toda uma história que leva aí quase 80 anos, desde que Scipione desenvolve a fórmula e todos os embates, e os estudos especificamente falando de Bombelli, levou quase 80 anos para que esse pensamento fosse gerado e mais um pouquinho de tempo para que a ciência aceitasse que a raiz quadrada de menos 1 ela existe e nesse sentido era necessário fazer uma nova abordagem dos conjuntos numéricos. Eis que aí surge para a gente o conjunto dos números imaginários, o conjunto dos números complexos, e a primeira coisa que a gente estuda de fato dos números complexos é essa ideia que a raiz quadrada de menos 1 a gente vai chamar de I, vai ter algumas operações. O próximo vídeo vocês vão ver exatamente isso, a gente fazendo esse tipo de operação com as raízes de número negativo, mas ainda respondendo equações quadráticas, né, com o tal delta negativo tranquilamente. Fica aí que o próximo vídeo fala exatamente sobre isso.